Vamos falar de teoria dos jogos. Eu tenho 3 slides preparados, que já chegaram a ser 3 aulas. Mas nesse semestre eu não quero dar 3 aulas sobre isso, que eu deixei a disciplina mais prática. Mas essa parte de teoria dos jogos é interessante para entender assim uma ferramenta teórica para analisar sistemas multiagentes. Principalmente na perspectiva mais geral, que é dos self-interested agents, que eu traduzo como agentes egoístas. Eles são egoístas, mas não é no sentido negativo, é no sentido normal, assim, de que tem preferências individuais, objetivos individuais. Eles até podem cooperar, mas só se tiver um interesse comum. É como a gente, certo? Eu tenho meus objetivos próprios e cada um aqui tem seus objetivos próprios. A gente, nesse sentido, assim, é egoísta, mas a gente coopera, a gente se reúne numa sala de aula, porque eu quero ensinar, esse é o meu trabalho, eu recebo para isso. Vocês precisam aprender, porque isso vai dar a vocês conhecimentos e também um diploma que vai abrir o mercado de trabalho, e a gente coopera aqui, estando juntos, por exemplo, nessa aula. Então, havendo uma coincidência de interesses, eles cooperam. Então, esse é um modelo mais genérico, mais geral. Boa parte da disciplina foi focada em agentes que cooperam obrigatoriamente por design. Eles foram criados para cooperar. Isso acontece nos steering behaviors, naqueles agentes lá também, que a aula foi especificamente sobre isso, né? Os agentes de patrulha, o LRTA estrela, que é de menor caminho, que também serve para patrulha. Então, aqueles são cooperativos. Tem o Minimax, que são agentes que necessariamente são competitivos, e o Minimax tem uma importância assim, na teoria dos jogos também, tem uma explicação na teoria dos jogos para o que ele faz, certo? Ele é importante, porque ali é para agentes dois só que competem, né? O Minimax é assim. Então, cada agente tem um objetivo individual que no Minimax necessariamente é de competir. Então, ele é egoísta e necessariamente assim oposto, né? Quando um ganha, o outro perde. A teoria do jogo serve para casos ainda mais gerais, que é quando eles têm interesses diferentes, mas que pode ter situação de convergência. Então, é uma ferramenta bem geral para analisar o caso mais geral dos sistemas multiagentes. Então, para agentes que fazem comércio, um quer comprar e um quer vender, mas um quer diminuir o preço, outro quer aumentar, isso gera um certo interesse em cooperar, mas também alguma competição. Agentes que preparam viagem, então a gente tem que negociar prazo, hotel, preço, passagem, passeios. Ele tem que montar tudo isso interagindo com outros agentes inteligentes, imaginando uma situação assim, certo? Que um agente ele prepara um plano de turismo para mim, conversando com agentes que vendem passagem. Outro agente que vende diária de hotel, outro agente que vende passeios. E ele tem que interagir. Então, essa é uma situação que se aplicaria bem self-interested agents. Essa é uma situação que muitas vezes é descrita assim como um potencial para a área de sistemas multiagentes um dia fazer. Existem competições para você desenvolver agentes assim, mas são meio artificiais, tá? Não é fazendo montando uma viagem real, é só um ambiente simulado. Mas vamos ver agora, teoria dos jogos mesmo. Vamos entender que ferramenta é essa. Ferramenta teórica, matemática, certo? Muito usado na economia, por exemplo, para estudar mercados, para estudar como diferentes empresas, talvez até governos, tomam decisões estratégicas, usada para entender política, como os partidos ou os candidatos tomam decisões estratégicas de fazer uma aliança ou não. Existem vários tipos de jogos formais, matemáticos, que ajudam a entender diversos cenários como esses, da política, da economia, etc. Mas aqui a gente vai ver o básico, o tipo de jogo mais básico,
e mesmo assim muito útil, certo? Muito interessante. Bem, para a gente entender esses tipos de jogos, certo? Em especial que a gente vai ver, que é um jogo na forma normal, a gente vai partir da ideia de agentes baseados em utilidade. São agentes que têm uma função de utilidade própria dele para cada estado. Então ele vai dizer, nessa situação aqui é boa para mim. Para mim isso aqui é uma utilidade 2.5. Essa situação é ruim, tá? A utilidade é negativa, é menos 1. Essa outra é pior ainda. Então a utilidade é menos 2. Ele tem alguma função de utilidade dele. O outro agente, vamos supor que tenha 2, também tem a função de utilidade dele própria, diferente. A gente parte dessa ideia aí, certo? Então, a gente tem múltiplos agentes, 2 ou mais, cada um tem sua função de utilidade, um independente da outra. Pode ter coincidência em algum valor, mas assim, é livre. Pode ser totalmente diferente, pode ser totalmente igual. E a saída depende das ações de todos. Quer dizer, o estado do mundo, como o mundo vai ficar, se o mundo é bom para mim e para o outro agente, depende do que eu escolhi fazer e do que ele escolheu fazer. Essa é uma situação onde acontece um jogo. Eu não determino o que vai acontecer no mundo, se o mundo vai ser bom para mim. É minha ação e a ação do outro, juntas. Essas duas é que determinam o que vai acontecer. Aí, quando chega nesse estado resultante das nossas ações, aí eu vou ter uma utilidade sobre esse estado e ele vai ter outra. Então, eu não escolho totalmente o que vai acontecer. Eu escolho uma ação, ele escolhe outra, depois é que acontece o resultado, certo? Mas o resultado pode não ser o que eu queria e pode não ser o que ele queria. Então, a utilidade dos agentes vai depender do que todos escolheram. E tem essa forma de jogo simples que eu já citei, que é jogo na forma normal, que ele pode ser representado como uma tabela. Se forem 2 agentes, principalmente, dá para representar numa tabela bem tranquilo. Por exemplo, tem um jogo famoso chamado Dilema do Prisioneiro. Se você procurar qualquer material de teoria dos jogos, vai estar lá o Dilema do Prisioneiro. Imagine que 2 cúmplices de um crime, vamos supor 2 políticos aí envolvidos em corrupção, eles são presos e são interrogados separadamente. E eles precisam colaborar. Deixa eu ver. Colaborar aqui tá no sentido de colaborar um com o outro, certo? Então, deixa eu mudar aqui. Colaborar um com o outro é ficar em silêncio. E, assim, o que aparece aí como defect, eu não lembro a tradução exata, mas é algo como delatar. Se você delatar o seu companheiro de falcatrua aí, você ganha alguma redução de pena, né? Como aconteceu na Lava Jato. Então, significa que o crime é revelado. Nesse caso aqui, os detalhes do crime não são revelados. Não é totalmente revelado. Mas quando você delata, aí sim o crime é revelado e a pena cai para quem delatou, certo? Acho que o defeito é exatamente isso. Então, vamos lá. Tem o prisioneiro A e o prisioneiro B. Aqui são as ações do prisioneiro A. E aqui as ações do prisioneiro B. Se ele ficar em silêncio, ou seja, ele está cooperando com o colega. E se o prisioneiro B ficar em silêncio também, aí qual é a situação que acontece? A gente olha na coluna e na linha correspondente às ações deles. Aí cada um passa 1 ano na prisão. Por quê? Porque o crime não foi totalmente esclarecido. Então, a justiça não tem como punir eles completamente. Aí cada um passa só 1 ano. Agora, qual é o grande problema? É que se um ficar em silêncio, vamos pegar o prisioneiro A como exemplo, mas isso é bem simétrico. Se um ficar em silêncio e o outro trair, e o outro delatar, possivelmente delatar o que os dois fizeram, mas
quem delatou ganha uma redução de pena, certo? Então, digamos que ele é libertado. Pode até ser que seja um delatar no sentido dele mentir, ele disse que foi só o outro, joga a culpa só no outro. Então, quem delatou fica livre e quem não delatou, que iria cooperar com o colega e se deu mal, vai pegar 3 anos. Entende? O cara ficou calado assim, diz, não, meu amigo vai ficar calado também. Só que ele resolveu delatar. Você que ficou calado levou toda a culpa sozinho e o cara foi liberto. Também a situação simétrica aqui também pode acontecer. Se B ficar em silêncio e o A delatar. Aí, quem delatou, liberdade. Quem ficou em silêncio, pena de 3 anos. Agora, se os dois delatarem, eles resolvem realmente jogar no ventilador, os dois. Aí, como se diz no popular, então, desculpem aí que é a expressão meio feia, mas se os dois delatarem, aí os dois vão ser incriminados, certo? Mas uma pena ali um pouco menor, porque provavelmente nesse caso a verdade é melhor esclarecida, a culpa dos dois é dividida, então cada um passa 2 anos. A grande questão aqui é qual é a tendência, ou o que é melhor fazer num jogo como esse, certo? O dilema do prisioneiro é uma situação que é mais difícil de resolver, mas é uma situação que acontece com frequência nos mercados, por exemplo. Vou ver se tem um exemplo aqui sobre o mercado, certo? Então, que ação você vai escolher? Depende de alguns pressupostos. Se você sabe o que o colega vai fazer, eu soube que ele vai delatar, aí fica mais fácil você dizer como você vai agir. Se você puder combinar com ele antes, ele for um cara de confiança, olha só, estou colocando no lugar de um bandido, né? Se os dois puderem se comunicar, e esse bandido for um bandido de confiança dele. Mas são situações que a resposta de qual é a melhor ação mudam. A resposta muda. Não sei se a gente vai conseguir chegar nessa aula falar sobre isso. Mas tem também uma pergunta sobre qual é o comportamento esperado se os agentes forem racionais, se esse cenário for repetido múltiplas vezes, e digamos que eles não têm comunicação entre si, não têm confiança um no outro. Aí a gente, na teoria dos jogos, a gente vai ter diferentes respostas para isso, certo? Ela tenta responder a isso com ferramentas matemáticas, com conceitos matemáticos. Dependendo desses pressupostos aqui que eu listei, a ação esperada pode ser cooperar ou pode ser delatar. Então não tem uma solução única. Mas a teoria dos jogos estuda outros jogos. Esse é um modelo de jogo que é bem assim, é dos mais difíceis, digamos assim, para jogo de 2 jogadores. Então ele é um jogo, na teoria dos jogos, é um modelo matemático que modela agentes egoístas. Claro que é uma simplificação do mundo real, mas ajuda a estudar fenômenos como mercados, como interações de um jogador também numa partida de xadrez, e política, eu já falei nesses exemplos. E a forma de tabela é uma das formas mais básicas e interessantes de estudar, mas existem outras. Existe também a forma de árvore. É um jogo na forma extensiva ou estendida. Bom, deixa eu mostrar logo a forma normal. Esse é o dilema do prisioneiro generalizado, certo? O dilema do prisioneiro é aquele que eu expliquei antes. Você tem as ações de um agente azul aqui, com suas recompensas, suas utilidades em azul também. E tem as ações de outro agente aqui em vermelho, com as suas respectivas recompensas ou utilidades aqui em vermelho. Certo? O caso clássico do dilema do prisioneiro eu vou mostrar já já. Mas você tem um dilema do prisioneiro assim, semelhante, uma situação semelhante, sempre que a relação entre as recompensas for essa. Ó. A recompensa T, que é a de delatar quando o outro coopera.
for maior do que a R, que é quando os dois cooperam, que é maior do que a P, que é quando os dois delatam, que é maior do que a S, que é quando um delata e o outro... A S é quando um coopera e o outro traiu ele, digamos assim. Se tiver essa relação entre as recompensas, a gente tem um dilema do prisioneiro. É um dos jogos mais interessantes de se estudar com 2 jogadores, certo? E esse é o dilema do prisioneiro clássico. O A coopera, o que a gente chama de cooperar aqui é ficar em silêncio. O agente A coopera e aqui é o agente A delata. Ele trai o companheiro. Se os dois cooperarem, ou seja, ficarem em silêncio, aqui é sobre o agente B, né? Se os dois cooperarem, cada um pega 1 ano de prisão, recompensa ou utilidade -1. Agora, se um cooperar e o outro delatar, aí quem cooperou, quem ficou em silêncio, -3 de prisão. Quem delatou, 0, saiu numa boa, saiu da prisão. E se os dois, faltou o D aqui, se os dois delatarem, se os dois traírem um ao outro, digamos assim, entregarem o jogo, aí os dois pegar 2 anos de prisão juntos, igual. Essa é a situação clássica aqui, do dilema do prisioneiro. Qual é a melhor ação a escolher? Depende se você sabe o que o outro vai fazer, etc. A gente vai... Eu vou ver se eu falo pelo menos um básicozinho sobre as possíveis soluções para esse problema. Esse tipo de problema do dilema do prisioneiro aparece, por exemplo, na computação, na indústria de placas de rede, por exemplo, do protocolo TCP. Protocolo TCP, você já deve ter pago rede, né? Já. Então ele tem lá umas normas que, se você seguir fielmente, tem alguma situação que uma placa de rede pode ter que diminuir a velocidade para reduzir o conflito. Essa é a implementação correta. Ela reduz a própria velocidade para evitar conflito, choque de pacote, tem algum nomezinho que é mais ou menos esse. Isso é o correto. Agora, você reduz sua própria velocidade para fazer a rede funcionar bem para todos. Mas só que tem placa de rede, ou pelo menos tinha, não sei se isso ainda existe, que anunciava que ela tinha uma velocidade maior, e provavelmente porque ela burlava o protocolo, ela não obedecia o protocolo. Então ela não reduzia a velocidade. Então, tipo assim, problema dos outros, certo? Deixa eu ver só se tem alguém pedindo para entrar. Tinha. Então, a implementação errada do TCP pode ser vantajosa para aquela placa implementada errada. Agora, se todo mundo implementar desse jeito errado, o que acontece com a rede? Fica lenta para todo mundo. Todos os computadores daquela rede vão ter dificuldade de enviar pacotes. Então, o que é que uma empresa deveria fazer? Implementar de maneira correta ou da maneira defeituosa da placa? Se todo mundo implementar de maneira correta, vamos supor duas empresas de placa de rede que dominam o mercado, assim, 50%. Dominam não, né? Dividem o mercado com market share de 50% cada um. Se todas elas implementarem certo, né, da maneira certa, tanto a placa de rede de uma empresa quanto da outra perde um pouco de velocidade. Tudo bem, faz parte da norma. Agora, se uma implementar certo e outra implementar da maneira errada, da maneira assim, meio jeitinho brasileiro, quem implementou certo sai perdendo, vai ser uma placa de pior desempenho, e a outra fica com desempenho máximo, sem perder nada de velocidade. Agora, se todo mundo disser, vou implementar desse jeito aí, que aumenta a velocidade. Aí, na verdade, se todo mundo implementar desse jeito, o resultado é que todo mundo vai ter uma perda de desempenho grande.
certo? A perda vai ser para todos e vai ser maior. Então, o que acontece, ou qual é a tendência do mercado numa situação como essa? A tendência do mercado é chegar a uma situação de equilíbrio. E aí a gente vai ver uma situação, um conceito chamado de equilíbrio de Nash, que explica, né, qual é a tendência do mercado. E na prática se observa que a tendência do mercado é mesmo chegar em algo próximo do equilíbrio de Nash teórico. É o que acontece nos mercados, certo? Bem, o que eu quero que entendam é um jogo representado como uma tabela, tá? Um jogo pode ser representado como uma tabela com valores diversos. Agora, quando os valores têm aquelas características, é uma situação que a gente dá um nome especial. Ele é um dilema do prisioneiro. Quando o jogo tem essa outra característica que eu vou mostrar aqui, aí a gente chama de jogos de coordenação pura. São situações que não tem conflito, é fácil de escolher. Por exemplo, se dois carros vêm dirigindo, por exemplo, numa estrada rural e não tem divisão de faixa, não tem guarda de trânsito, não tem nada. Aí um tem que escolher, eles vêm de frente, um de frente para o outro. Um pode escolher ir mais para a esquerda ou mais para a direita na via, o outro pode escolher ir mais para a esquerda ou mais para a direita. Tem que ser uma estrada rural também que dê espaço, né? Às vezes ela é bem estreita e não dá. Então o que acontece? Se cada um for para a sua esquerda, é ótimo para todo mundo passa. Se cada um for para a sua direita, também é ótimo, todo mundo passa. Sem dificuldade. Agora, se um for para a esquerda e o outro for para a direita, entenda, não está de frente para o outro, certo? Quando um escolhe ir para a esquerda e o outro para a direita, isso quer dizer o mesmo lado da pista, tá? Aí ninguém passa. Ou eles até batem, né? Então esse é um tipo de jogo que é fácil resolver. É só todo mundo ir para um mesmo lado. Ou todos vão para a esquerda ou todos vão para a direita. Então esse é um jogo de coordenação pura. Legal e tranquilo de resolver. Não precisa um sinalizar o que vai fazer. Então só você observando, ele puxou para a esquerda, então eu puxo para a minha esquerda. A gente não bate. Ele puxou lá para a direita dele. Então eu vou puxar para a minha direita. Aí ninguém bate. Outro conceito é de jogos de soma zero. Jogo de soma zero é o tipo de jogo que o Minimax resolve, certo? O Minimax se aplica à situação assim, que eu estou jogando num tabuleiro contra outra pessoa, quando eu ganho ele perde. Quando ele perde, eu ganho. Se ele fizer 80 pontos, isso para mim é como fazer menos 80. E vice-versa. Certo? Se eu fizer 80, para ele é como perder de menos 80. Com um score menos 80 para ele. Então esse tipo de jogo é jogo de soma zero, quando um ganha e o outro perde. Tem também o jogo de soma constante, que é uma generalização. Essa generalização, a minha utilidade com a do outro dá uma constante. O jogo de soma zero, a minha utilidade somada com a do outro dá sempre a constante zero. Aí é o jogo de soma zero. Certo? Eu vou falar mais de soma zero mesmo, não de soma constante, porque o de soma zero é mais famoso. Soma constante é o caso mais geral, certo? Eu vou só focar no mais específico, jogo de soma zero. Por exemplo, problema de dois jogadores jogarem um jogo assim, que pode servir para escolher lado de um time, só que é um pouquinho diferente de cara ou coroa. É assim, eu jogo uma moeda e o outro joga uma moeda. Se as moedas coincidirem o seu valor, aí digamos, eu escolho o lado do campo. Vamos supor, né, que seja num jogo de futebol para decidir quem escolhe o lado do campo, ou para decidir quem fica com a bola. Agora, se as duas moedas derem valores diferentes, não importa. Assim, se der igual, não importa o lado, a vitória é minha. Se derem diferentes, quer dizer que um é cara e outro é coroa, necessariamente. Aí o outro jogador é que ganha. Então esse jogo é um jogo de soma zero,
no sentido de quando eu ganho, ele perde. Certo? E aqui quer dizer cara, coroa. Quando dá... Isso é a moeda 1, isso aqui é a moeda 2. Se der cara e cara, o jogador 1, vamos supor que o jogador 1 é linha, aqui. Esse é o jogador 1, J1. Se der cara e cara, o jogador 1 ganhou, o jogador 2 perdeu. Se der coroa e coroa, jogador 1 ganhou, porque é coincidência, certo? Jogador 1 ganha por coincidência. Com isso, pronto. A ideia aqui é coincidência. Agora, se der diferente, der cara com coroa, o jogador 1 perde, o jogador 2 ganha. Então, esse é um jogo de soma zero, porque quando um ganha, o outro perde, necessariamente. É um exemplo bem básico, mas o xadrez é outro exemplo. Só que o xadrez não dá para representar numa tabela assim facilmente. Seria uma tabela gigantesca, assim, com milhões de linhas ou bilhões de linhas. Na verdade, mais do que isso. Nem sei dizer o número. Tem também esse jogo aqui. Pedra, papel, tesoura. Conhecem? Hoje em dia é conhecido no Brasil. Em outras épocas, a gente conhecia por conta de videogames. Na minha época, não era muito conhecido no Brasil, mas tinha um videogamezinho que tinha esse... Parte dele, né, tinha um desafio de pedra, papel, tesoura. Eu acho muito difícil que alguém conheça, mas é um jogo de Alex Kidd que eu jogava na infância. Aí foi quando eu conheci esse negócio de pedra, papel, tesoura. Isso é tipo um pau ímpar mais sofisticado, assim, né? Você pode fazer pedra, fechando a mão, tesoura ou papel, né? E aí tem as regrinhas de qual vence qual. Aí veja, aqui é um jogador 1. Geralmente a gente faz isso sem olhar o que o outro vai colocar e os dois colocam ao mesmo tempo a mão, né? Então, se os dois colocarem pedra, empate, soma 0. Se os dois colocarem papel, empate, soma 0. Se os dois colocarem tesoura, empate, soma 0. Os dois ficam com score 0, na verdade, e a soma é 0. Agora, se um colocar pedra, o jogador 2 colocar pedra, deixa eu dar o nome dos jogadores. O jogador 1 colocar papel, o papel ganha da pedra. Então, vitória para o jogador 1, derrota para o jogador 2. Um ganhar significa o outro perder. Jogo de soma 0, tá? Todas as situações aqui você tem isso, soma 0. Então, esse é um jogo de soma 0. Assim como o xadrez. Então, isso aí eu estou só mostrando como representa um jogo como tabela, explicando a tabela e mostrando algumas situações que, dependendo dos valores que estão dentro dessa tabela, a gente encaixa essa situação, esse tipo de jogo, na categoria do soma zero, na categoria do dilema do prisioneiro, na categoria do jogo de coordenação pura, e tem jogo que não se encaixa em nenhuma categoria. Ok, as categorias são só para você conhecer, que elas são interessantes de se estudar. Mas tem jogo que não se encaixa em nenhuma delas. Tudo bem. Agora eu quero falar sobre a ação ou a jogada de um jogador e a jogada de vários jogadores. Isso vai ser importante para estudar soluções, tá? Aqui é mais apresentar alguns nomes, algumas nomenclaturas. Vou falar de estratégias e perfis de estratégias. Como é que um jogador joga? A gente dá o nome da forma de um jogador jogar, a gente chama isso de estratégia. É a forma como a gente define suas ações. No estudo aqui de teoria dos jogos, a estratégia não chega a ser um algoritmo elaborado, é uma coisa mais simples. A gente vai ver dois casos. Pode ser uma estratégia pura, que é uma única ação. Então, a minha estratégia é jogar a ação tal. Minha estratégia é escolher tal ação. Tudo bem. Isso aqui é como se fosse, a minha estratégia é jogar
Esse aqui é uma outra tabela que tem essa nomenclatura. Como se fosse, minha estratégia é jogar pedra, no pedra, papel, tesoura. E o outro dizer, a minha estratégia é jogar papel. Pronto. Esse é um nível de maneira de você definir como um jogador joga, dizendo uma ação específica. Ele joga essa ação, ponto final. Tipicamente é você pensando num jogo que vai acontecer uma vez só, mas pode ser também um jogo que é repetido. Os dois estudos do jogo uma vez só e do jogo repetido tem que ser estudados separadamente, certo? Para ver qual é a melhor maneira de jogar. Mas a estratégia pode ser uma ação só nos dois casos. Eu jogo sempre, repetidamente, só o papel, no pedra, papel, tesoura. Não faz sentido, mas é válido. Não dá bom resultado, né? Mas é válido você adotar essa estratégia. E existe também a situação de estratégia mista. Numa estratégia mista, você define uma probabilidade. Aqui eu vou ter que mudar o que está explicado aqui, certo? Então, pode ser uma situação assim. Eu jogo com 70% de chance a ação pedra, vamos supor. E com 30% de chance a ação papel. E 0% para a ação tesoura. Aí isso é uma estratégia mista. Eu jogo percentuais. Num jogo repetido, isso pode ser a chance de eu escolher minha ação. Faz sentido. Um jogo que é repetido múltiplas vezes. Certo? Então, quando a gente define uma estratégia assim, com base em percentuais para cada ação, o nome disso é estratégia mista. Pronto. Não vai ser mais sofisticado do que isso que a gente vai estudar aqui, da forma de escolher a estratégia. Isso vai ser estudado matematicamente. Então, se complicar demais, se colocar um algoritmo aqui para escolher a estratégia, fica difícil estudar matematicamente essas coisas. Não que não seja estudado, certo? Mas nessa introdução eu não vou passar de estratégia mista. A grande questão é o seguinte, o que é uma estratégia mista? Se for um jogo que se repete várias vezes, digamos, eu vou jogar várias vezes pedra, papel, tesoura. Ou eu vou disputar pênaltis. Então, vou cobrar pênalti várias vezes. Isso significa a chance de você escolher a ação a cada jogada, a cada vez que acontece aquele jogo, a cada instância do jogo, digamos assim. Na disputa de pênaltis, por exemplo, a sua estratégia pode ser chutar na esquerda, chutar na direita, chutar no meio, certo? E aí, se um jogador chutar sempre à esquerda, o goleiro ele vai ficar assim marcado, o pessoal vai estudar e o goleiro vai saber e vai pular e pegar a bola dele. Então ele não pode ter essa estratégia pura de chutar sempre à esquerda. Ele tem que usar uma estratégia mista, um certo percentual de chutar à esquerda, certo percentual de chutar à direita. Ou pode ser situação de múltiplas ações em paralelo. Por exemplo, uma fábrica vai fazer a placa de rede com TCP correto ou defeituoso. Defeituoso pode acelerar a velocidade. Mas se ela só produzir o defeituoso, todo mundo vai perder velocidade, na verdade. Então ela vai produzir 70% da normal e 30% da defeituosa, que vai mais rápido. E seria uma estratégia mista, tá? 70% da normal e 30% da defeituosa. Então, num negócio que acontece muitas vezes em paralelo, como fabricação de peças, aí faz sentido pensar em estratégia mista também, com a chance, a distribuição das peças que você vai criar. Aqui, exatamente o caso que eu expliquei, né, textualmente. Eu só queria avançar um pouco, certo? Agora vamos falar de como os agentes jogam coletivamente. Individualmente é aquilo que eu falei, ou eles jogam estratégia pura ou mista. Expliquei o que é isso. Agora, como eles jogam individualmente, aí tem alguns pressupostos. Geralmente considera-se um jogo da forma normal, da forma de tabela, que eles decidem a ação em paralelo, sem conhecer as decisões de um do outro.
Você pode estudar diferente disso, mas esse é o pressuposto mais comum. E assim, o jogo, coletivamente falando, não é nada condicional. Se ele jogar isso, eu jogo aquilo. Não é nada muito algorítmico assim. É simplesmente a coleção, uma dupla que junta as estratégias de todo mundo. Por exemplo, com 2 jogadores, o problema do pedra, papel, tesoura, tem um que joga uma estratégia pura, que escolhe sempre pedra. Então é uma dupla onde, referente ao jogador 1, tem a estratégia pura que diz que ele joga pedra. Complicado escrever com o mouse, ainda mais com a mão esquerda, viu? Eu uso o mouse na mão esquerda, mas sou destro. Agora, o outro jogador, digamos que ele joga uma estratégia mista. 30% de chance para jogar pedra, 10% de chance para jogar papel e, sei lá, aí tem uma distribuição assim. Então vai ter aqui pedra, 30%, ou 0,3%, pode representar as duas formas. Papel, tantos por cento, e tesoura, tantos por cento, certo? Eu vou ter que economizar aqui. Vou dizer só 7% e o resto você completa. Obviamente, isso quer dizer que tesoura é 63%. Fecho aqui. Isso era para ser um colchete, porque a notação parece de conjuntos, mas não é exatamente conjunto, é uma função, que para cada ação tem um percentual. E fecho o parêntese. Então, aqui tem uma dupla, um par, com a ação de um jogador, nesse caso uma ação pura, e a ação do outro jogador. Essa dupla a gente chama de perfil de estratégias. Um perfil de estratégias, muitas vezes, é o foco do estudo da teoria dos jogos. Ela vai estudar qual é a solução de um jogo, por exemplo, numa perspectiva de mercado. Se o mercado está assim assado, qual é a tendência? Deixa eu ver uma situação que gera um certo conflito. Por exemplo, inflação. Se todo mundo subir o preço, se eu subir o preço, os outros vão querer subir o preço. Vamos supor com gasolina. Se eu subir o preço de combustível, vai subir o preço de tudo, e isso vai recair para mim também. Também vai subir o preço para mim. E todo mundo também tem algum conflito com relação a preço. Se ele subir o preço, vai subir para o dono do posto, e o posto vai querer subir o preço da gasolina e vai ser... Então, existe uma situação que a decisão de um subir o preço afeta o outro, afeta a tendência do outro subir o preço. Na economia, eles vão estudar qual é a tendência do mercado, é que isso chegue num equilíbrio, que isso se equilibre quando? E as pessoas escolham subir o preço ou não, coletivamente, até que ponto. Então, o objetivo é estudar como é que vai ficar o perfil de estratégias, como é que é a tendência geral dos players desse mercado, dos empresários, dos setores da economia, de atuarem. Então, na economia, se usa a teoria dos jogos para entender qual é o perfil de estratégias que vai surgir no mercado numa certa situação de desequilíbrio. Então, o estudo é muito focado em qual é o perfil de estratégias e não em como é que você deve jogar para ter o melhor desempenho. Não é tanto nisso, é mais como é que os players vão tender a jogar para chegar numa situação de equilíbrio. Então, o foco é muito no perfil de estratégias, em como todos jogam. Agora, quando você está criando um agente inteligente, faz sentido você pensar como o agente deve jogar para ele se sair o melhor possível, né? E é claro que isso vai determinar qual a recompensa dos agentes, quanto eles ganham. Veja só, agora apareceu aquele jogo que eu estava dando exemplo já com ele. É o jogo
para o marido e a esposa escolherem qual filme assistir. Se Lethal Weapon ou Wonderful Love, tipo um jogo de ação, um filme de ação ou um filme romântico. Se escolher Lethal Weapon, para a esposa, a recompensa é mais baixa, para o marido é massa. Agora, se for... se ela escolher Lethal Weapon e ele escolher Wonderful Love, é ruim para os dois, porque aí eles não vão para o cinema, ou cada um vai assistir um filme diferente, sozinho. Aí vão estar sozinhos, não tem graça. A recompensa é baixa para os dois, se eles escolherem diferente. E o jogo é simétrico, né? Se escolher o Wonderful Love, que a esposa gosta, mas o marido não gosta muito, aí é muito bom para a esposa, mas para o marido, mais ou menos. Então, veja, o ponto aqui que eu quero mostrar é qual é um exemplo de estratégia. Estratégia pode ser uma ação dessa. A esposa joga como? Ela quer assistir Wonderful Love, ponto final. Essa pode ser uma estratégia pura. Ou pode ser uma estratégia mista. 70% de chance de escolher esse, 30% de chance de escolher esse. Agora, o que é... Nos exemplos aqui eu estou só com estratégias puras, então vamos esquecer esses percentuais. E o marido, digamos que a estratégia dele seja escolher Lethal Weapon. Então, um exemplo de perfil seria esse. Aqui está a estratégia da esposa, é assistir WL, e aqui está a estratégia do marido, é assistir Lethal Weapon, é escolher assistir esse. Então, isso é um perfil. Quando você fixa o perfil, você sabe qual é a recompensa de cada um. Olha, WL com LW, a recompensa foi essa. O resultado dessa maneira deles jogarem esse jogo é que cada um vai ter recompensa 0. Certo? Eles já escolheram suas estratégias. E são estratégias puras, então, resultado. Vão ter recompensa 0, os dois. Se for uma estratégia mista, você multiplica, certo? Pelas probabilidades. Por exemplo, estratégia mista aqui, ó. Estratégia mista da esposa. 20% das vezes, quando tiver que decidir um filme, ela vai escolher o filme do marido, o filme de ação. 80% das vezes ela vai querer o filme que ela gosta, que é filme romântico. Já o marido, 100% das vezes, ele só quer o filme de ação. Esse é um marido bem chato, viu? E pronto. Essa é a estratégia que eles adotam. Então, qual vai ser a recompensa esperada? Aí você tem que ver lá a tabela e ver a probabilidade combinada, certo? Por exemplo, quando é que vai acontecer... Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar limpar esse slide. Vou descartar e vou começar de novo. Você tem que ver qual é a chance disso aqui acontecer, por exemplo. O marido, 100% das vezes, escolhe Lethal Weapon. Ele só quer esse. E a esposa topa, eu não lembro qual o percentual. 20% das vezes ela topa esse Lethal Weapon. 20%. Então você tem que multiplicar o 100% vezes o 20% vezes as recompensas. Depois você olha para outra situação, essa aqui é 0% de chance do marido escolher ela, mas é 20% para a esposa. Aí você multiplica os percentuais de chance vezes a utilidade. E vai somando isso para cada um, para o marido a sua e para a esposa a sua recompensa. Então esse vai ser o cálculo. Ó. A recompensa esperada da esposa é 0,2, a recompensa esperada do marido é 0,4. Ele está meio que em vantagem aí. Dessa maneira que eles estão jogando, certo? O marido está fazendo um jogo duro aqui, de só querer o filme dele. A esposa está aceitando ceder um pouco, 20% das vezes. A recompensa esperada vão ser essas aí. Isso é só para entender o perfil de estratégias, como ele define qual é a recompensa. Se for um perfil misto, vai ser calculado assim.
olhando os percentuais, somando tudo. Isso vai dar um valor esperado, um valor médio, tipo média. Agora, deixa eu falar um pouquinho do assunto que está no outro slide. Eu quero dar uma introdução à teoria dos jogos, mas eu tenho que falar de equilíbrios. Essas são duas pessoas importantes da teoria dos jogos, certo? Mas eu quero falar só de Nash. John Forbes Nash Jr., ou John Nash, ele é a pessoa, um pesquisador mesmo, um matemático real, que inspirou aquele filme Uma Mente Brilhante. O filme é muito romanceado, é um filme bom, talvez você já tenha assistido. Mas a vida dele está bem romanceada ali. Mas ele fez contribuições para várias áreas da matemática, mas ele acaba sendo assim um dos pais quase da teoria dos jogos. Talvez o pai mesmo seja John von Neumann, mas John Nash deu uma contribuição importante. Aí ele teve um período com problemas mentais sérios durante vários anos, chegou a ser internado, mas depois ele se recuperou e voltou até a pesquisar e, por fim, ganhou um prêmio Nobel. Certo? Pelas contribuições dele na matemática, mas ele ganhou um Nobel de Economia. Existe Nobel da Matemática também, né? Mas porque a teoria dos jogos é usada na economia. Por sinal, 11 teóricos dos jogos, de teoria dos jogos, já ganharam prêmios Nobel de Economia. Agora deixa eu falar dessa questão. Como os agentes deveriam jogar? Qual a opção é mais racional? Ou até mesmo como a gente espera que eles acabem jogando no longo prazo, quando eles chegam num equilíbrio. Na economia, a ideia é bem essa, de tentar prever o que eles vão fazer como se fosse um observador externo. O que é que as empresas vão fazer, o que é que os mercados, os governos vão fazer. É a previsão, certo? Então, para estudar isso, surgiram os chamados conceitos de solução. A questão não é assim, qual é a solução desse jogo? Como é que todo mundo vai jogar? Então, existem diferentes perspectivas, diferentes conceitos de solução, diferentes maneiras de resolver o jogo, que são, assim, diferentes pressupostos, né? Que são essas previsões que a economia busca, né? Qual é a previsão? O que é que vai acontecer? Tem diferentes conceitos para analisar o que é que vai acontecer. Em geral, a gente vai pensar em termos do perfil de estratégia, certo? Qual é o melhor, esse melhor aí acho que não cabe muito, mas qual é um perfil de estratégia que serve como solução para um conceito de solução. Tem outro conceito de solução que vai ser outra resposta, possivelmente. Mas a ideia é qual é o perfil de estratégias que vai surgir quando os agentes forem racionais, qual é a tendência de acontecer. Então, existem diferentes conceitos de solução, já falei. O conceito de solução é uma regra formal para prever como um jogo vai ser jogado, como se fosse um observador externo olhando. Então, tem vários conceitos de solução, ó. O Wikipedia tem essa lista toda aqui. Eu quero falar pelo menos do equilíbrio de Nash puro. O equilíbrio subjogo perfeito tem a ver com minimax. E todos são formas do equilíbrio de Nash, tá? Mas eu vou falar do Pareto ótimo e o equilíbrio de Nash, pelo menos o puro. Esse é um conceito de solução, Pareto ótimo. Vamos ver como ele é. Como se fosse é uma situação em que você assume que os jogadores podem... Deixa eu pular, pronto. Você assume que os jogadores podem, tipo, sentar e conversar, como se fosse, assim, uma mesa de negociação na guerra da Ucrânia. Eles sentam e conversam. Peraí, não decida a sua ação, não. Vamos conversar comigo? Cara, vamos decidir junto. Você vai agir assim e eu vou agir assado. Aí vai ser bom para nós dois. Aí eles conversam, negociam e depois tá bom, beleza.
Então, essa solução de Pareto ótima é para situações que dá para resolver assim, quando você assume que os jogadores vão ter essa oportunidade de resolver assim, de sentar e conversar, se o jogo oferecer uma solução boa para os dois, certo? Aí tem jogo que oferece, tem jogo que não. Mas a gente vai usar esse conceito aqui para dizer quando é que tem solução no jogo. Em perfil de estratégias, a gente diz que Pareto domina. O domina de forma Pareto, é essa a ideia. Outro perfil, se os dois agentes, vamos pensar em dois, no primeiro perfil tem recompensa melhor do que as recompensas dos dois no outro perfil. Melhor dizendo, as recompensas são melhor ou igual, mas um deles tem recompensa estritamente melhor. Deixa eu partir por exemplo. É tipo assim, o problema lá da guerra do casal. Se o marido disser, eu só assisto meu filme de ação, ponto final. E a esposa disser, eu só assisto o meu filme romântico e ponto final. Aí, o que acontece? Os dois saem perdendo. Vão assistir filme sozinhos, nunca vão assistir filme junto. Vamos supor que seja ir para o cinema, nunca vão para o cinema juntos. Sai perdendo os dois. Agora, se os dois sentarem e conversarem, olha só, vamos mudar, mude a sua abordagem, desista de, vamos falar com o marido, que é mais cabeça dura, naquele exemplo que eu dei, né? Olha, mude sua abordagem, se você aceitar assistir Wonderful Love, né, ceder um pouco, vai ser legal para você, é melhor você estava indo assistir filme sozinho, isso é muito mais ou menos. Se você assistir junto com a esposa, né, vai ser melhor. Você sai ganhando. Eu também saio ganhando, digamos que seja a esposa conversando com ele. E aí, o que acontece? Esse perfil, no final das contas, o perfil é assim, como é que ele joga e como é que ela joga. O perfil, na verdade, é ele jogando isso e ela jogando isso. No final das contas, é melhor para os dois em relação ao outro perfil, porque o outro perfil dava a recompensa 0-0, eita, que eu esqueci. E esse perfil dá recompensa 2-1. Ou seja, os dois saem ganhando. O Pareto ótimo, os dois têm que sair não perdendo, digamos assim, é melhor ou igual. E para um deles é estritamente melhor. Então, quando você tem situações assim, e você consegue achar uma situação, um perfil de estratégia, a maneira de um jogar e a maneira do outro jogar, que nenhum outro é melhor do que ele, totalmente melhor, aí a gente diz que aquele é Pareto ótimo. Nesse exemplo aqui, tá muito riscado, deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu apago isso para ficar melhor. Nesse exemplo aqui, já é um Pareto ótimo se aquele exemplo que eu mostrei, aquele perfil de estratégias, onde a esposa escolhe esse filme e o marido também escolhe esse filme. Essa escolha dessa ação com essa escolha dessa ação para o marido são duas estratégias puras. Cada um escolhe uma ação, sempre a mesma. Já é uma situação Pareto ótimo, porque não tem nenhuma outra melhor do que ela para os dois. Porém, tem outra situação Pareto ótimo. Vou representar assim diferente. Se o marido escolher esse e a esposa escolher esse, também gera uma situação Pareto ótimo. Na verdade, esse jogo tem dois Pareto ótimos. Que é os dois escolherem um filme ou os dois escolherem o outro filme. Pronto, qualquer outra situação é ruim para os dois. É pior, eles saem perdendo. Então, se eles sentarem e negociarem, eles conseguem chegar numa situação que é melhor para os dois e que não tem outra melhor, que seja estritamente melhor para os dois do que ela. E esse é o caso Pareto ótimo. Tá bom? Então, tem duas soluções aqui, Pareto ótimas para esse jogo. A esposa escolher esse, o marido esse, ou a esposa esse e o marido esse.
Aí entenda, a solução, no final das contas, não é uma ação individual que um agente escolhe. É um acordo para os dois agentes atuarem, cada um, né, com uma ação. Isso é um perfil de estratégias que é a solução nessa perspectiva. É uma solução Pareto ótima. Certo? Então, o perfil de estratégias é Pareto ótimo se ele é estritamente Pareto. Olha, se não existe outro perfil que domine ele, domine naquela definição que eu dei antes. Dominar é quando tem outro perfil que é melhor para os dois, melhor ou igual para os dois, e estritamente melhor para um deles. E o Pareto ótimo? Deixa eu pular. Bem, quero falar só de equilíbrio de Nash para a gente encerrar, certo? Agora vamos pensar assim, porque para explicar equilíbrio de Nash é importante explicar isso. Vamos pensar como é que um jogador poderia escolher sua ação com segurança, certo? Vamos supor que ele sabe a estratégia do outro. No dilema do prisioneiro, eu sei que o outro cara vai delatar. Eu sei, já soube essa informação, o advogado dele acabou revelando. Então, como é que o jogador deve agir, sabendo que o outro vai delatar? Ele vai escolher já num mundo mais restrito, certo? Aqui está um exemplo da guerra do casal lá que eu falei. Se a esposa vai escolher, se o marido vai escolher LW, o marido assim, está 100% decidido, não tem jeito, acabou de lançar um filme novo, que é maravilhoso, sei lá, um filme da Marvel, qualquer coisa assim. E aí ele está decidindo, ele só quer assistir esse filme e não tem jeito. Aí a esposa, sabendo disso, ela tem que trabalhar só com esse mundo aqui, ó. Então o marido já está decidido, não vai abrir mão. Diante dessa realidade, ela tem duas escolhas. Vamos olhar só para a utilidade dela. Ou ela escolhe o mesmo filme, e aí ela tem uma utilidade 1, ou ela escolhe outro filme e ela tem utilidade 0. Então, o que é melhor ela fazer aqui? Se a escolha do marido não tem mais como mudar, a melhor opção para ela é escolher o mesmo filme, o LW. Isso aqui é chamada de melhor resposta. MR, eu abreviei aí. É a melhor resposta que ela pode dar. A ação do outro jogador já está definida. Não posso mudar ela. Então, eu posso escolher a minha ação de melhor resposta. Certo? Então, isso é o conceito de melhor resposta. Eu vou pular para chegar no equilíbrio de Nash. O que é um equilíbrio de Nash? Por exemplo, se eu sei que um jogador, se eu sou goleiro e eu sei que um jogador sempre chuta para a esquerda, ele sempre cobra um pênalti para o lado esquerdo do goleiro, digamos. Então, o que é que o goleiro vai fazer? Ele vai pular para aquele lado esquerdo lá, onde o jogador chuta. Certo? Assim, esquerdo lá, porque pode ser esquerdo do goleiro ou do jogador. Vamos fixar que é o do goleiro. Então, se o batedor sempre chuta à esquerda do goleiro, o goleiro, para aquele batedor, ele vai ter a sua ação de melhor resposta, pular à esquerda. Né? Então, depende de você conhecer a ação do outro. Agora, tem situação que você não sabe como os outros jogadores jogam, mas você pode analisar as possibilidades. Poxa, eu quero pular essa parte. Tem situação em que um jogo permite que a minha melhor resposta, como é que eu digo? Tem situação que o jogo permite, assim, que você jogando a sua melhor resposta e eu jogando a minha melhor resposta, a gente tá igual. Deixa eu explicar melhor. Vou pegar o dilema do prisioneiro. Informação aí. Pronto, dilema do prisioneiro. Vou pegar aqui uma situação do jogo, certo? Essa.
que acontece com essa situação aqui? Se eu delatar e o outro delatar. Essa é uma situação que, se um jogador olhar para o outro, se esse jogador 1 disser assim, souber assim, o outro resolveu delatar, então só posso trabalhar com essas duas possibilidades. Então eu tenho como escolha ou menos 4 anos de prisão, muito ruim, ou menos 3, bem, é menos ruim. Então o que é que eu faço? Eu delato também, porque essa é a opção menos ruim. E o outro, por sua vez, se ele souber que o jogador 1 vai delatar, então ele tem que trabalhar com essas duas possibilidades. Ou ele delata também e pega menos 3, ou ele coopera para pegar menos 4 anos de prisão. É muito ruim ou ruim. Então ele fica no ruim. Essa situação aqui é uma situação que eles não conseguem melhorar se o outro não mudar. Só que o outro, eu não tenho interferência sobre ele, digamos. E ele não tem interferência sobre mim. Então, a gente fica em equilíbrio se simplesmente eu delatar e pronto. Entende? Isso é um equilíbrio de Nash. Os dois estão jogando a melhor resposta em relação ao outro. Diante da ação de delatar do outro, a melhor resposta desse jogador 1 é essa. E diante da ação de delatar desse jogador, a melhor resposta desse outro é essa. Então ele fica num equilíbrio se ficar nessa situação. Esse é o equilíbrio. Esse equilíbrio é chamado equilíbrio de Nash. Certo? Você também chega no equilíbrio de Nash se você começar a cobrar pênalti com o goleiro, e você começa a cobrar muito pro lado esquerdo e o goleiro começa a cair sempre pro lado esquerdo, aí você tem que cobrar pro lado direito. Aí você começa a mesclar, certo? Lado direito e lado esquerdo. Pode ser até que o seu lado direito você chute mal, então você vai chutar algumas vezes pro lado direito, mas não tanto, porque você chuta mal pro lado direito. Então você vai chegar em algum momento no equilíbrio, e o outro goleiro também vai chegar no equilíbrio de cair pro lado esquerdo tantas vezes, mas de vez em quando cair pro lado direito também, porque você às vezes inventa de chutar pro lado direito. E aí os dois vão chegar em algum equilíbrio, que também é um equilíbrio de Nash. Certo? O dilema do prisioneiros é curioso porque ele tem um Pareto ótimo, que é aqui, uma solução Pareto ótimo, que é boa para os dois. Se os dois sentarem, conversarem, negociarem, não, vamos fazer assim, todo mundo coopera, tá bom, eu vou cooperar, você vai cooperar, ninguém vai delatar, né? Esse é o Pareto ótimo. Agora, os equilíbrios de Nash que existem, aliás, o equilíbrio de Nash que existe, puro, pelo menos, é só um, e é esse. Ah, isso aqui também é Pareto ótimo. E esse também é Pareto ótimo. Vamos conversar, então... É um Pareto ótimo que é ruim para um deles, certo? Mas também é Pareto ótimo. Então, nesse dilema do prisioneiro, existe um dilema porque você tem 3 opções que são meio que boas coletivamente. Se você pensar que os dois estão numa mesma quadrilha, é o dilema do prisioneiro, certo? Então, mesma quadrilha. Do ponto de vista do chefe, é melhor que um deles pegue 4 anos de prisão e o outro seja solto, 0 ano. Ou que os dois peguem só 1 ano cada. Em média, ficou 2 anos sem força de trabalho aí, né? 2 homem-ano, digamos assim, sem os lacaios. Então, essas 3 opções são Pareto ótimas, mas o equilíbrio de Nash é diferente deles, e isso é que é o dilema, certo? Se eles sentassem, conversassem, escolheriam uma dessas 3. Agora, se eles não sabem o que o outro vai fazer, não tem interferência nenhuma sobre o outro, a melhor opção é delatar. Por isso que a tendência é que os bandidos delatem, acabam delatando um ao outro para tentar conseguir alguma vantagem, prejudicar o outro. Você vê crime aí, e marido e esposa são condenados, sempre um acaba jogando a culpa pro outro. O dilema do prisioneiro é a tendência do equilíbrio de Nash, os dois se acusarem. Certo?
A menos que eles estivessem muito unidos mesmo, um com o outro, conseguissem cooperar bastante, de maneira bem altruísta, para chegar num Pareto ótimo. Então são esses dois conceitos de solução, gente. Equilíbrio de Nash ou Pareto ótimo. Minimax, eu estou correndo por, assim, estou pulando muita coisa porque o slide é grande. Não dá tempo. Mas só falar uma última coisa. O Minimax é um tipo de algoritmo, é um algoritmo que calcula um tipo de equilíbrio de Nash. Só que é um equilíbrio de Nash que eu não explico assim com tabela facilmente. Dá para transformar em tabela também, mas não facilmente. Ele é um equilíbrio de Nash num jogo que acontece numa árvore, que eu até expliquei, né, o Minimax calculando as ações numa árvore e tudo mais. Então, é um equilíbrio de Nash que acontece naquela árvore. E uma estratégia significa qual ação ele vai fazer em cada ponto. Eu vou fazer essa ação, essa, e aquelas ações que ele escolhe, ou como max ou como min, em cada nível. Deixa eu só mostrar uma última coisa aqui. Então, o Minimax, ele calcula um equilíbrio de Nash, certo? Só precisaria explicar essa questão da árvore, mas é um tipo de equilíbrio de Nash. Ele vai escolher uma ação que é melhor, considerando que o outro vai jogar a melhor dele. Isso tem muito a ver com a explicação que eu dei aí. Eu não sei o que o outro vai fazer, então eu vou pensar aqui numa situação e vou, talvez na situação pior possível para mim, e vou escolher a minha melhor resposta para aquela ação pior possível. Você chega no equilíbrio de Nash. E o Minimax é assim. Sim, veja só. Deixa eu mostrar esse exemplo do mundo real, que o equilíbrio de Nash serve para prever para onde os batedores de pênalti vão chutar e para onde os goleiros vão pular. Por incrível que pareça, uma situação de esporte. Eles pegaram dados de 1.417 cobranças de pênaltis, levaram em consideração perna preferida do jogador, etc. Aí fizeram uma tabela simplificada da chance de gol e chance de defesa, certo? Então aqui é se o chutador chutou para a esquerda ou para a direita e se o goleiro foi para a esquerda ou para a direita. Acho que esquerda e direita é no mesmo referencial aqui. E qual é a chance de gol? Quando o chutador chuta para a esquerda e o goleiro pula para a esquerda, a chance de gol é 58%, a chance de defesa é 48%. Entende essa tabela? Agora, se o chutador chutar para a esquerda e o goleiro pular para a direita, a chance de gol é muito alta, 95%, e a chance de defesa é 5%. A chance de defesa aqui acontece se ele chutar para fora. O chutador chutar para fora. Agora, se o chutador chutar para a direita e o goleiro pular para a esquerda, aí a chance de gol é 93%, a chance de defesa é 7%. Muda um pouco por conta de perna, certo? Perna, a maioria das pessoas é destra, então a maioria acaba chutando da sua perna destra em direção à sua esquerda, né? Então isso muda um pouco os dados. Se ele chutar com a direita, para o lado direito, desculpa, isso não é a perna, mas é o lado do gol para onde ele chutou. Se ele chutar para o lado direito, aí ele tem 70% de chance de fazer gol se o goleiro também pular para aquele lado direito. Ela não é bem simétrica, não. Mas o que acontece? Pega isso, essa chance de gol como utilidade e a chance de defesa do goleiro como sendo a utilidade do goleiro. Você calcula um equilíbrio de Nash em cima disso. Aí vai ser um perfil de estratégias mista. Nesse caso, você tem um equilíbrio de Nash por meio de estratégias mistas. Percentual de chance de chutar para um lado ou para o outro e percentual de chance do goleiro pular para um lado ou para o outro. Então, nesse cálculo, você calcula o equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash vai ser esse, ó, calculado do ponto de vista teórico, os percentuais de chance da ação de cada jogador. Esse é o perfil de estratégias do goleiro, as chances de ação. Esse é o perfil de estratégias mistas, uma estratégia mista, do chutador, do batedor. Então, o equilíbrio de Nash existe com esses valores, do ponto de vista teórico. Agora, qual é a chance real que foi observada nos dados do chutador chutar para um lado ou para o outro? Foi essa. Esse é o que os dados reais mostram.
Qual é a chance do goleiro pular para um lado ou para o outro, nos dados reais? Essa. Ou seja, muito próxima do valor teórico calculado matematicamente. Isso mostra que o equilíbrio de Nash prevê bem essa situação do mundo real. Prevê bem qual é a tendência dos jogadores de se acomodarem assim à realidade um do outro. Se os batedores, a maioria é destro e prefere chutar para a direita do goleiro, o goleiro começa a cair mais para a direita. Aí o chutador começa a chutar de vez em quando na esquerda do goleiro. Aí o goleiro tem que cair algumas vezes para a esquerda também. Isso chega num equilíbrio. O equilíbrio real que foi atingido é esse. E o equilíbrio calculado pelos cálculos de equilíbrio de Nash é esse de cima. Muito próximo. Entende? Então, a ferramenta para você estudar teoricamente agentes humanos ou de software, o que seja, que atuam buscando melhorar sua utilidade num mundo onde ele depende dos outros e cada um está buscando seus próprios objetivos, a ferramenta teórica para estudar isso é teoria dos jogos. Realmente é muito conceito para numa aula só entenderem bem, sabe? Mas é porque você pode ter equilíbrio de Nash de dois tipos, que isso eu acabei passando muito rápido. Um deles pode ser com estratégia pura. Você pegar a direita e você pular a direita. Um chuta do lado direito, outro pula para o lado direito. Isso aqui dá um equilíbrio de Nash puro. Mas tem equilíbrio de Nash que é também com estratégia mista. 70% das vezes eu chuto aqui, 30% das vezes eu chuto aqui. O goleiro 55% das vezes pula à esquerda, isso era para ser 55, certo? E 45% ele pula para a direita. Então, isso é um caso de estratégia mista, que reflete uma situação de repetição, que a cobrança de pênalti acontece repetidamente. E tem alguma escolha particular desses percentuais, escolhendo com cuidado, que gera um equilíbrio de Nash naqueles termos que eu expliquei. Os termos que nenhum deles vai mudar o seu percentual de chance de chutar para um lado ou para o outro, porque se ele mudar, o goleiro começa a pegar mais bolas do que ele faz gol. Ou se o goleiro mudar, o chutador começa a fazer mais gols do que o goleiro pega a bola. Então, tem uns valores aí que viram um equilíbrio. Nenhum deles pode mudar, senão vai cair o desempenho médio deles. Médio. Então, quais são esses valores? Eu chutei aí os valores. Os valores reais do equilíbrio de Nash são esses dessa linha aqui. Ó. Isso aí dá para calcular teoricamente. O goleiro pulando 42% das vezes para o lado esquerdo, 58% para o lado direito. O chutador chutando 38% das vezes para o lado esquerdo e 62% para o lado direito. Esse é o percentual que deixa eles em equilíbrio. Se o chutador mudar esse percentual, ele cai seu desempenho. Se o goleiro mudar esse percentual, ele cai seu desempenho. E qual é a frequência real com que os goleiros caem para a esquerda ou direita e os chutadores chutam para a esquerda ou direita? É essa frequência real. Muito parecida com o que foi previsto pelo equilíbrio de Nash, por essa ferramenta teórica aí, esse conceito teórico, esse cálculo matemático. Ou seja, sem ver os dados reais, eu poderia já ter chutado com precisão a chance dos goleiros caírem para um lado ou para o outro e dos chutadores baterem para um lado ou para o outro. O equilíbrio de Nash, portanto, prevê bem esse equilíbrio, assim, prevê bem o que vai acontecer nas cobranças de pênalti. Como prevê também algumas situações de mercado, como prevê o que acontece com presos, como eu falei, quando são presos juntos, com passas, e a tendência é deles delatarem um ao outro. E até jogarem a culpa mais para o outro que para si próprio. Isso tudo o equilíbrio de Nash prevê também. Deu para esclarecer um pouquinho mais. Talvez não entenda os detalhes, tudo bem. É muito assunto. Mas espero que tenha entendido um pouquinho melhor esse exemplo aqui.